Alô, amigos, alô, amigas, estamos iniciando Economia e Desenvolvimento. Olha, o programa inédito está indo ao ar neste dia 28 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro de 2021. Já entramos a semana que vem, ou nessa semana que o programa está sendo exibido, no terceiro mês do ano de 2021. Vilmar Govinatsky, apesar de não ter sido autorizado, não ter havido oficialmente o carnaval, eu ouvi por aí, pelos amigos, né, que fizesse um carnavalzinho particular em casa, é verdade? Olha, é a pura verdade. É carnavalesco, né, Chico? O meu desfile era da sala para o quarto, do quarto para o outro quarto, para o banheiro, para a cozinha, mas eu desfilei. Desfilou. E veio mais gordinho também, né, Tio? Puxa, isso que é o problema. O carnaval, ao invés de a gente gastar caloria, neste caso, não, a gente acumulou calorias. Aliás, a parte, realmente eu acho que o carnaval foi muito bem. Já deveria ter sido lá no ano passado, né, Vilmar? Ter sido proibido, não tivesse sido permitido, como foi em São Paulo, por exemplo, certamente as coisas teriam agido de outra maneira. Ou seja, a pandemia que já estava aqui no Brasil, em março do ano passado, em fevereiro do ano passado, acabou se proliferando também pela questão do carnaval que aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas a proibição deste ano, né, Vilmar? Apesar dessa proibição, nós tivemos muitos furos, né? As pessoas acabaram se amontoando, aglomerando e tal. E esse foi o grande problema que nos traz hoje numa situação de calamidade pública aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Era previsível isso, se falava na questão das aglomerações. Muito embora o carnaval tivesse sido proibido, mas a praia estava aberta, o veraneio estava aberto. Então houve realmente essas aglomerações e o resultado que estava previsto está aí. Está aí. Bom, o problema todo são as aglomerações. O negócio é não aglomerar, né? Bom, nós vamos começar o nosso programa, como sempre fizemos, né? Hoje destacando o momento empresarial. As empresas, naturalmente, têm seus momentos que são mais agudos do ponto de vista fiscal, do ponto de vista tributário, e este é o momento até porque nós temos aí a nova regulamentação do imposto de renda. E para falar sobre esse assunto, claro, o especialista, nosso Cristiano Buchor. Cristiano, como é que foi de carnaval? Silvio. Fizeste carnaval? Obrigado pelo convite novamente aí, Vilmar. Sim, carnaval para descansar com meus pequenos, né? Em casa, a tiracolo, tranquilo. como o Vilmar falou, pulando da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha de novo para a sala. Tinha um acompanhamento junto, né, Cristiano? Então conseguimos fazer isso. Mas assim, foi um momento bom, né? Por mais que existiu algumas prefeituras, algumas cidades que revogaram isso, a gente notou que todo mundo estava meio que em casa e os parques também lotados e tal. Foi um momento bem complicado. Daqui para frente vai ser bem diferente. Até o carnaval de 2022 está correndo risco, porque, enfim, né, as coisas ainda estão muito fresquinhas em relação ao que aconteceu com o coronavírus e certamente agora é uma questão esperar e tomar um pouco de juízo, né, aquela questão de se preservar. Bom, Cristiano, saiu a regulamentação do imposto de renda. Quais as principais novidades que essa regulamentação traz em relação às anteriores? Sim. Então, Silvio, nessa fala, o interessante é trazer assim, as dicas e as novidades que vieram agora com a regulamentação, né, da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Este ano, algo que era muito esperado não ocorreu, que a gente estava esperando, que é a tão esperada correção da tabela do imposto de renda. Não tivemos, infelizmente. Vamos ter novamente aí muitas declarações do imposto de renda. É esperado que esse ano a gente bata o recorde. 35 milhões são esperados, mais de 35 milhões, e a consequência dessa não correção é o aumento massivo, né, da quantidade de declaração, porque a cada ano que passa, os salários são corrigidos, né, mesmo que pela inflação, IPCA, alguma coisa assim, então aumenta, então vai abocanhando mais contribuintes que são obrigados. Tá? Este ano passa a ser obrigado, eu fiz uma colinha aqui, aquele que recebeu rendimentos tributados acima de R$ 28.559. Então, este está obrigado. E depois tem aqueles outros itens que são os mesmos do ano anterior, 40 mil se recebeu parcelas isentas não tributadas de remuneração, atividade rural, então vem todas aquelas listas. Qual que é a novidade que nós tivemos este ano, que nós vamos ter esse ano? Auxílio emergencial. No ano anterior se falou muito, se buscou muito entender quem
quem obtém um auxílio, para quem é o auxílio, quem necessita do auxílio. E como era autodeclarativo, né, então aquele contribuinte, aquela pessoa, ela simplesmente informava algumas situações, era analisado rapidamente e era concedido. Este ano nós chegamos no momento do ajuste com o imposto de renda. Então, Cristiano, sou obrigado a declarar imposto de renda tendo recebido auxílio emergencial? Não. Entretanto, exceto, contudo, se este contribuinte recebeu acima de R$ 22.000, eu fiz a colinha, R$ 22.847 e recebeu auxílio emergencial, ele está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, incluir esse valor. E mais, a própria declaração de imposto de renda, ela traz uma novidade que é a devolução do auxílio emergencial. Quem deve devolver o auxílio emergencial? Aquelas pessoas em que tiveram rendimentos tributáveis no imposto de renda. Ou seja, você recebeu o auxílio emergencial, em determinado momento você esqueceu, né, que tinha uma outra renda, somando essas rendas, chegar nesse valor, você está obrigado. Anote aí a lei, é o parágrafo 2º, linha B do artigo 2º da lei 13.982 de 2020. Essa é a regulamentação que vai obrigar a fazer essa devolução do auxílio emergencial. Isso mostra, né, Vilmar, que hoje, sempre quando nós tratamos da questão da Receita Federal, nós alertamos aqui o espectador, empresário grande, pequeno e tal, aquele que está começando no mundo empresarial, que a pior coisa que se tem hoje é tentar ludibriar, fraudar dados junto à Receita Federal. Porque hoje, né, Vilmar, com todos esses mecanismos de informações, e internet, e meios legais, né, que existem, a Receita Federal te acha e vai saber exatamente toda a movimentação financeira que fizeste. Legal ou ilegal, é aí, Vilmar? Sem dúvida nenhuma, o cruzamento de informações pela informática não é uma coisa mais simples do mundo. Agora, a pergunta que eu gostaria, Cristiano, que tu esclarecesse para nós e para o nosso telespectador, acompanhando a devolução, haverá também penalidades? Então, isso aqui, na verdade, assim, ó, a pessoa em que identificou, tá? E ela realmente viu que tinha cumprido isso daqui, espontaneamente ela não vai ter penalidades. Tá? Devolve o valor, então, exatamente. Talvez alguma correção também. Ela identificou que houve um recebimento que não se enquadraria naquela situação, então ela espontaneamente recolhe, faz todos os procedimentos, recolhe a guia Tesouro Nacional, informa na declaração de imposto de renda que houve a devolução, saneou a situação. Não ocorrendo, vai existir as penalidades. Vão existir os processos, vão existir o chamamento, inclusive pela Polícia Federal, para que preste esclarecimento sobre essa situação de ter recebido um auxílio emergencial, fazendo declarações em que, na verdade, não condizem com a realidade. Mas tu falaste em Polícia Federal, significa então que haveria um inquérito policial? É um crime federal. É um crime. É um crime federal. Você declarar que está enquadrado numa situação, né, e receber dinheiro federal, quando na verdade não deveria ter recebido, vai ser o Ministério Público Federal, vai encaminhar a Polícia Federal para que faça a apuração e a abertura, se for o caso, do inquérito, né? E a declaração de bens, embora não chegue naquele limite, não é? Embora não tenha problema de rendimentos, mas o patrimônio seja muito elevado, tu acha que repercute também nisso aí? Sim, não, com certeza, com certeza. Nós tivemos recentemente agora, os telespectadores vão recordar, que no momento das eleições tivemos candidatos que receberam auxílio emergencial e determinados candidatos tiveram uma declaração de patrimônio considerados elevados, então eles fizeram um filtro, acima de R$300 mil, foi lançado na mídia, olha, candidatos e tal. Claro que o patrimônio, às vezes, ele não condiz com a realidade econômica financeira, né? Então, a pessoa pode ter aquele patrimônio, mas está vivendo realmente numa situação muito necessitando muito desses recursos, né? Mas, nesse sentido, foi se levantada essa situação, né? E com certeza está sendo investigado, está sendo apurado e com certeza é o que a sociedade espera, que se apure,
se a finalidade desse benefício está sendo cumprida, que é a finalidade social, que na verdade não seja desvirtuada. Então, neste sentido, o pessoal tem que cuidar. E a punição é pedagógica, né? Porque se nós, por exemplo, né, Vilmar e Cristiano, se nós estamos tentando, através... A Lava Jato foi um grande, emblemático momento, né, para a corrupção nesse país, para combate à corrupção. Não são só os graúdos que precisam ser combatidos. Nós, enquanto povo, né, enquanto sociedade, também temos que saber que nós temos que, se queremos exigir que o político, que lá o magistrado, seja lá o que for, o cara da elite, ele também cumpra seus deveres, que ele seja honesto com a sociedade, nós também temos que dar esse exemplo. Então, essa coisa da Receita Federal é pedagógica. Parabéns à Receita Federal, porque é aí que nós começamos a fazer aquilo, né, Gilmar, construir aquilo que se chama uma grande nação. Pessoas que respeitam as coisas e são respeitadas por isso. Que nossos líderes sejam honestos, mas também nós temos que dar o exemplo, porque, afinal de contas, nós somos o povo, temos nossos direitos, mas também temos nossos deveres. Era isso, então? É isso. Finalizando, assim, outras dicas de mudanças, novidades, criptomoedas. Agora, nos bens, foram criados campos específicos, né? Bitcoin, outros criptomoedas e demais criptomoedas, que foi uma avalanche nessa questão. Tem um grande investidor próximo aqui de Bitcoin, sabe? Bitcoin. Tem um grande investidor por aí, nosso amigo. O cara tem, né? O cara tem, né? Esses contribuintes fortes aí que a Receita está interessada. Tem que pegar esses caras, né? tem que ver quem é esse cara, né, mano? Olha a minha cara de preocupação. Então seria mais ou menos isso. Vai se ter uma nova declaração preenchida, neste ano um pouco mais moderna, com um pouco mais de informação, com um pouco mais de cruzamento de informação. A declaração preenchida, aquele contribuinte que tiver interesse, ele já vem cruzado com a DIMOB, com a DIRF e com a DIMED, que é saúde, imóveis e imposto de renda na fonte, que são as empresas, que são as retenções, né? Então, essa pré-preenchida, o Leão já meio que dá a beliscada mais ou menos certa. Tá certo. Muito obrigado, então, Cristiano, nesse nosso momento empresarial. Muito obrigado, Silvio. Obrigado, Vilmar. Beleza.